Bom, meu nome é Luiz Felipe Cristani. Vou dar um pouco passar um pouco da introdução e do contexto do que é o Playing Game, que é uma das práticas centrais do Extreme Program, o famoso XP, que é uma metodologia ágil de desenvolvimento de software. Ah, a principal meta do Playing Game é criar um plano de trabalho realista entre ah, o cliente e a empresa que está fazendo esse trabalho, empresa, o desenvolvedor, enfim, para o projeto. Então, ele garante que as partes mais importantes para o cliente sejam entregues primeiro. Ou seja, se ele tem, por exemplo, uma autenticação do usuário e ele precisa que isso seja entregue antes de qualquer outra coisa, então vai ser entregue a autenticação de usuário e depois vai ser entregue o restante das outras coisas. Então, é prática, uma prática não, um plano rígido e detalhado desde o início do projeto até o final. O Plane Game ele adota abordagens um pouco mais flexíveis e interativa, ou seja, ele, o planejamento é feito em ciclos curtos e contínuos. Então, como que atua isso? Uh, como atua, eu já falei um pouquinho, né? Uh, Ela opera então em ciclos curtos, geralmente divididos em duas partes: o planejamento da versão e o planejamento da interação. Esse processo é bastante dinâmico, ele envolve a colaboração direta entre os clientes e desenvolvedores. Então, essa, essas tem três etapas aí, basicamente, que é a exploração, o compromisso e a direção. Então, a exploração, o cliente, então, ele vai escrever a história do usuário, informar funcionalidades do software, do ponto de vista do usuário. O compromisso, então, o cliente ele vai decidir quais as histórias mais valiosas e prioritárias, que nem eu comentei antes, a partir da autenticação. Uh, E a direção, durante o desenvolvimento, então, o progresso ele é monitorado. O cliente então se reúne com a equipe e ajustam um plano e priorizam as novas histórias. Ah, então, qual que é basicamente vou dizer, o papel de cada desenvolvedor do cliente nessa parte. Então, pro sucesso do Planning Game, depende da interação constante e transparente entre os dois grupos, ou seja, dos desenvolvedores e do cliente. Então, a responsabilidade principal do cliente é de se decidir o que é mais importante. Ah, ele tem, ele prioriza as histórias, escreve as histórias do usuário e depois aprova essas histórias. O desenvolvedor então tem a principal responsabilidade dele é decidir o quanto pode ser feito, estimar o esforço da equipe, também comunicar a capacidade da equipe em si e fazer a implementação dessas histórias. Olá, meu nome é Natane e eu vou falar sobre as etapas do Playing Game. Como o Luiz ele deu por cima uma leve explicada sobre exploração, compromisso e acompanhamento, eu vou dar um pouco mais de profundidade no assunto. Primeiro sobre a exploração. Aqui o cliente ele vai escrever as histórias dos usuários, que são descrições simples da funcionalidade desejada, e os desenvolvedores vão analisar cada história escrita e estimar o esforço necessário para implementar ali. Essa fase vai servir para levantar a ideia e criar um conjunto de opções que vai poder ser priorizada. Segundo, compromisso. Ali o cliente vai definir quais histórias vai ter um maior valor de negócio e que vão precisar ser feitas primeiro. Então, os desenvolvedores vão analisar o que é viável dentro do tempo e dos recursos disponíveis
e junto o cliente e o desenvolvedor vão escolher o que vai ser feito na próxima interação. Então, aqui o plano ele vai ficar claro, equilibrando a necessidade do cliente e a capacidade da equipe. Na terceira, o acompanhamento. Durante o desenvolvimento, o cliente e o desenvolvedor vão se reunir para revisar o progresso. Caso surgir alguma nova prioridade ou mudança de necessidade, então aqui o plano ele vai poder ser ajustado e vai garantir que os problemas possam ser detectados aqui cedo, né? E, então vai continuar alinhando com os objetivos do cliente, principalmente, e detectando os problemas cedo. Etapas de gamificação, no caso Playing Game. As etapas de gamificação no contexto do XP podem ser descritas de 5 maneiras. Apresentação e adaptação da storyline. Na gamificação no XP, a etapa de apresentação e adaptação da storyline é o planejamento inicial que transforma os requisitos do cliente em uma narrativa envolvente. Nessa fase, escolhemos jogos e dinâmicas para motivar os participantes, promovendo foco, colaboração e engajamento durante o desenvolvimento. Definição de desafios simples, conforme regras estabelecidas. Essa etapa busca tornar o jogo acessível e estimulante, com regras claras que incentivam a colaboração e eficiência no desenvolvimento. Exemplos incluem limites no número de ações para criar histórias, prazos para decisões rápidas, mutações rápidas em testes e simplificação das interfaces, focando na experiência do usuário. Transmissões de acompanhamento contínuo e feedbacks. Na gamificação, a etapa de transmissão e acompanhamento contínuo envolvem o cliente testando o progresso por meio de testes de aceitação ou interação em formas de missões, fornecendo feedback imediato. Esse fluxo constante de feedbacks alimenta a melhoria contínua, orientando decisões com base nas respostas reais do cliente e no desempenho do sistema. Atualização da história e status de missão. Na etapa de atualização de história e status, as missões contêm constantemente revisadas conforme o progresso da equipe e mudanças nas prioridades do cliente. No XP, essa prática mantém todos alinhados e motivados, permitindo ajustes rápidos no planejamento. Avaliação e recompensa. A etapa de avaliação e recompensa utiliza sistemas de pontuação, níveis e classificações para medir o desempenho individual e da equipe. Os participantes ganham pontos por tarefas concluídas, resolução de problemas e qualidade do trabalho.